Olá, bom dia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui gravando mais uma aula para a gente introduzir, acredito eu, que o último conteúdo da parte de literatura desse ciclo. Iremos iniciar, né, uma nova escola literária. Na verdade, ela tem esse status de escola literária, mas ela surgiu meio que concomitante aos outros movimentos, como o realismo e o simbolismo, né, realismo, naturalismo e simbolismo, tendo muitas características em comum. Né? Então, assim, o parnasianismo não chegou a ser uma escola literária que se opôs a uma escola literária anterior, mas, na verdade, um movimento desses grupos, só que na poesia. E, é claro, resgatando também características de outras escolas. Então, o que é o parnasianismo? Opa, só um instante. Parnasianismo é uma escola da literatura brasileira ou movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo naturalismo, um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850 na França, chegou ao Brasil a partir de 1880, aproximadamente, e conviveu com movimentos do século XX. O vocábulo Parnaso está relacionado à figura mitológica que dá nome a uma montanha na Grécia, onde, segundo a lenda, moravam musas e o deus Apolo, e era frequentemente visitada pelos poetas em busca de inspiração. Então é o seguinte, pelo que vocês já podem observar por essa leitura, o grande primeiro retorno que se fez, assim como o arcadismo, foi a antiguidade clássica. Então, assim, o seu próprio nome, o próprio nome do movimento está relacionado com a Grécia Antiga. Inclusive, a questão da poesia e da forma, o culto da forma, a beleza. Então, as suas origens foi na França, em 1896, com a publicação da revista Le Parnasse Contemporain, que também deu origem ao nome da escola. Nela se destacavam poetas como Baudelaire e Théophile Gautier. Em Portugal, esta corrente só começou a ser sentida na segunda metade do século XIX e nunca chegou a ser assumida de verdade. Então, assim, foi um movimento pequeno e que nunca teve uma relevância, assim como no Brasil, dentro da historiografia literária. Ainda as ideias novas chegaram ao nosso país tardiamente. O parnasianismo foi colidindo com o realismo, com o simbolismo, tendo como aspecto comum a todos eles a renúncia ao sentimentalismo e ao egocentrismo românticos. Então, assim, se a gente pudesse ver diferenças, são várias diferenças, principalmente no sentido do culto, ou melhor, da poesia. Então, é uma das diferenças. Agora, o que seria comum aos anteriores e principalmente seria um rebatimento, né, às tendências do romantismo, ou seja, o sentimentalismo exagerado, o egocentrismo romântico, ou seja, um subjetivismo profundo. Então, assim, na Europa, em resumo, se colidiu com o período da Segunda Revolução Industrial, né, com a formação de conglomerados empresariais, aliança entre indústrias e a ciência, há um enorme processo de urbanização. Vocês já viram, inclusive lá no arcadismo, que o processo de urbanização teve o seu início, né, na primeira Revolução Industrial, e na segunda Revolução Industrial, obviamente, esse crescimento ainda foi maior. Também houve o acirramento das lutas de classe entre patrões e trabalhadores, amplia-se a participação dos sindicatos e dos partidos políticos. Vocês bem devem saber, né, que a burguesia estava crescente e fortalecida, né, nesse período, e através disso buscou um conforto material
e através disso o incentivo à ciência e às novas descobertas na área da tecnologia. Então esse era o contexto europeu. No Brasil, na segunda metade do século XIX, é marcada pela abolição da escravatura em 1888 e pela proclamação da República em 1889. Crescimento econômico pela produção do café, insatisfação do poder político na região sudeste e o célere desenvolvimento da urbanização. A abertura ao crescimento da aristocracia, ao culto ao luxo e o requinte, tornando os cafeicultores os maiores consumidores de produtos de arte do período e transformando-se em objetos raros e preciosos. Bom, como vocês podem observar, é um contexto histórico não muito diferente do realismo e naturalismo. Como vocês sabem, ele surgiu ou ele se manifestou de forma concomitante. No entanto, na poesia. Nesse formato, a poesia parnasiana e sua proposta preciosista se adequam facilmente e dão margem à reflexão sobre uma instituição que organiza a expressão artística. Em 1897, cria-se a Academia Brasileira de Letras, fundada pela elite dos escritores da época. Então, assim, o parnasianismo ele foi uma vitrine para a língua portuguesa. Ou seja, foi através desse movimento que se criou essa Academia Brasileira de Letras, né, e se valorizou a cultura e a elite escritora. Então foi muito importante assim, nesse sentido, principalmente. Então, entre as principais características estão o esteticismo, a impassibilidade, a poesia descritiva, a retomada dos modelos clássicos que eu já adiantei para você, que aconteceu também no arcadismo, e a perfeição formal, que também aconteceu no arcadismo, que é o neoclassicismo. Então, pela estética literária, como o parnasianismo europeu, o brasileiro tem como proposta a preocupação com a forma, o recurso à mitologia clássica e a incorporação do espírito da arte pela arte. Então, assim, se tem uma coisa que nenhum aluno, nenhum amante da literatura pode esquecer em relação ao parnasianismo, é o seu grande lema, é a arte pela arte, ou seja, através da arte iremos disseminar a arte. Eita, que perdão, mas além dos pássaros, o barulho dos carros. Só um instante, fechei todas as janelas, mas ainda não adiantou. Vamos lá, eu vou tentar elevar a minha voz. Profissão de fé, Olavo Bilago. Invejo o ouvires quando escrevo, imito o amor, com ele em ouro o alto relevo, faz de uma flor, imito. Então vocês podem observar o rebuscamento, uma linguagem muito elaborada, né? Uma linguagem elaborada e voltando a essa questão, a arte pela arte. A arte pela arte, com certeza, é o maior lema do parnasianismo. Bom, oposição à estética romântica, a gente já viu, ressuscitou-se o soneto e substituiu-se o decassílabo romântico de 10 sílabas poéticas pelo alexandrino, de 12 sílabas poéticas. A versificação torna-se perfeita, rima rica e rara, períodos longos, inversão de termos, sintaxe clássico, tudo opondo-se aos versos livres e brancos cultivados pelos românticos. Então vocês podem observar, né, que de forma característica, uma das características marcantes e bem parecidos também com o realismo e simbolismo e naturalismo, que são. Então nós temos aqui a outra característica, a impessoalidade. Seus atores buscavam compor poesias descritivas em que a apresentação
dos fatos históricos e dos fenômenos naturais, é imparcial. Embora existam alguns aspectos comuns, há uma grande diferença. O parnasianismo não se preocupava com a temática do cotidiano, com a descrição dos costumes da época e com o cientivismo, características marcantes do realismo e, como vocês viram agora, também do naturalismo. Também. Inclusive, eu falei que seria a última, né, mas iremos tratar ainda do simbolismo, tá certo? Antes que se encerrem as aulas. Mesmo que de forma rápida, mas a gente não pode concluir sem passar também pelo simbolismo. Temos aqui a poesia descritiva, que a poesia parnasiana é marcadamente descritiva, frequentemente aparecem descrições pormenorizadas de objetos e cenas da natureza, resgatando um certo bucolismo, ou seja, revisitar o arcadismo. Inclusive, tratei disso no primeiro ano hoje. Né? O bucolismo seria esse retorno à natureza, à tranquilidade, à paz, a uma vida de pastoreio. Estranho mimo, aquele vaso, vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Então vocês podem observar que há uma descrição, inclusive uma descrição física, mas também uma descrição, digamos, psicológica ou até sensitiva em relação ao vaso. E agora teremos uma atividade no Forms. Então, assim, pessoal, em resumo para vocês, o parnasianismo é uma manifestação poética, né, com produções extremamente ligadas à poesia e ao culto da forma, retorno dos clássicos, e tem como seu lema principal arte pela arte. Semana que vem teremos simbolismo e teremos também produção textual, tá bom? Um abraço, um bom final de semana para todos. Isso já é da próxima aula. Tenho que dar uma voltada. Ok.